concediu o porte de armas aos fiscais ambientais, deixando esse direito baseado unicamente no Código de Fauna. Voto pelo exposto, voto pela aprovação e peço a aprovação dos colegas senadores e senadoras. Esse é o voto, senhor presidente. Apresentado o relatório do senador Fabiano Contarato ao projeto de lei 2326 de 2022, que foi um item incluído extra pauta e aprovado pelo plenário, coloco em discussão a matéria. Presidente, é a aprovação do projeto lei 2366 e das emendas 3 e 4 CMA. Esse é o voto. Obrigado, senhor. 2326. Perfeito. Presidente, eu queria, com todo respeito ao senador Contarato, eu fico em dúvida em relação a dar arma para... Quer dizer, o governo do Partido Trabalhador sempre foi contra armar esses segmentos, então eu fico meio em dúvida em relação a essa matéria, com todo o respeito que ele tem, mas queria pedir vista desse projeto. Vista concedida nos termos regimentais. Vista coletiva, senhor presidente. Sim. Vista coletiva concedida a pedido não do relator, mas do senador Eduardo Braga. Obrigado, senhor. Gostaria de passar a presidência ao líder Efraim Filho e, ao tempo, conceder a palavra à sua excelência, o senador Eduardo Braga, relator do PLP de regulamentação da reforma tributária. Bem, eu gostaria, antes de Vossa Excelência passar a presidência ao senador Efraim, agradecer a Vossa Excelência pela consideração, pelo carinho, agradecer a Vossa Excelência e a todos os senadores e senadoras. Eu fui recentemente operado de emergência da coluna e vários senadores, várias senadoras que tomaram conhecimento, se manifestaram muito carinhosamente a mim e eu quero agradecer, através de você, Davi, a todos os senadores e senadoras e a todos os meus amigos que se manifestaram durante esse período. Muito obrigado pelo seu carinho. Bem, lendo o plano de trabalho, o Congresso Nacional fez história em 2023 ao promulgar a emenda constitucional número 132, oferecendo aos brasileiros a primeira reforma tributária debatida e aprovada em um regime democrático no Brasil. Caberá agora ao Senado dar início à segunda etapa desse trabalho em favor da simplificação e da racionalidade do sistema tributário brasileiro, apresentando suas contribuições para a regulamentação dessas mudanças para que elas possam ser efetivamente implementadas e a população sinta seus benefícios com a melhoria do ambiente de negócios que proporciona mais geração de emprego, renda e crescimento sustentável. Novamente, me foi delegada a honrosa missão de coordenar o debate e as negociações em torno do tema, como relator do projeto de lei complementar número 68 de 2024. Assim, agradeço a confiança dos senadores Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, reiterando o compromisso desta Casa em assegurar o máximo de transparência à tramitação desta importante matéria. Como já foi acordado entre o presidente do Senado e da CCJ, nosso esforço foi no sentido de compatibilizar o calendário eleitoral deste ano com o cronograma de trabalhos que estabelecemos aqui para a regulamentação da reforma tributária. A expectativa é que possamos viabilizar a votação da matéria da forma mais breve possível, sem assodamentos ou atropelos, com a participação de todos que se dispuserem a participar da construção de um consenso em torno do projeto em voga. Mais uma vez, conto com a ajuda dos senhores senadores e senadoras, do Ministério da Fazenda e demais órgãos do Executivo Federal, de governadores, prefeitos e representantes da sociedade civil para entregar à nação brasileira uma lei que concretize os anseios do povo brasileiro na regulamentação da reforma tributária. Enquanto aguardavam o início da tramitação da matéria,
reuni a minha assessoria técnica e nos antecipamos. Realizamos quase 200 atendimentos em audiência no gabinete, por onde já passaram 550 representantes de diversos setores produtivos do Brasil, apresentando suas demandas técnicas. Também foram realizadas 12 reuniões técnicas, assegurando que os princípios de transparência, segurança jurídica, simplificação e neutralidade adotados na tramitação da emenda constitucional sejam mantidos também na regulamentação. Não admitiremos retrocessos, sejam nas políticas de desenvolvimento das regiões Norte e Nordeste, ou na proteção ao Simples Nacional e à Zona Franca de Manaus. Também faremos valer a trava para a carga tributária incluída pelo Senado Federal no texto constitucional, com o objetivo de impedir aumentos futuros de impostos e assegurar a neutralidade da futura carga tributária ao consumidor. Por fim, para o bom termo deste trabalho, proponho que sejam realizadas as seguintes audiências públicas. Novos tributos incidentes sobre consumo e reorganização da economia. Nessa reunião, os convidados devem discutir os aspectos do PLP 68 de 2024, com especial enfoque sobre alíquotas, regras de não cumulatividade, direito ao creditamento, split payment, incidência do Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, e da Contribuição Social sobre Bens e Serviços, CBS. Convidados: Dário Duringer, secretário executivo do Ministério da Fazenda; Bernardo Api, secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda; Melina Rocha, consultora do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e especialista em IVA; Marcos Mendes, economista, servidor de carreira da Consultoria Legislativa do Senado e pesquisador associado do INSPER; Marcos Pestana, diretor executivo do Instituto Fiscal Independente, IFE; Regina Helena Costa, ministra do STJ e ex-presidente da Comissão Temporária para Exame de Projetos de Reforma dos Processos Administrativos e Tributário Nacional, além das contribuições encaminhadas pelos senadores e senadoras. 2.2. Impacto no setor produtivo. Neste painel serão discutidos os interesses dos setores produtivos e o impacto da reforma tributária no PIB e na economia, com ganhos motivados pela melhor alocação de recursos na economia. Convidados: os presidentes da Confederação Nacional das Indústrias, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, presidente da Confederação Nacional do Comércio, Bens e Serviços e Turismo, CNC, presidente da Confederação Nacional do Transporte, CNT, e presidente da Associação Brasileira de Supermercados, ABRAS, além de possíveis nomes indicados pelos senhores senadores e senhoras senadoras. 2.3. Impacto social e regimes diferenciados. Esse debate deve abordar regimes diferenciados com forte impacto social, como Cesta Básica Nacional, educação, saúde, entre outros. As regras para devolução personalizada, conhecida como cashback, de IBS e CBS, também devem ser objeto desta audiência. Representante do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, MDS, Paulino Delmar Rodrigues Pereira, presidente da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, Breno de Figueiredo Monteiro, presidente da Confederação Nacional de Saúde, João Batista Ferreira Dornelles, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, Rodrigo Otávio Orair,
diretor do programa da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, além de possíveis nomes indicados adicionalmente pelos senhores senadores e senadoras. Impacto na saúde, serviços, planos individuais e coletivos, medicamentos, dispositivos médicos e dispositivos para as pessoas com deficiência. Em função da importância do segmento e da repercussão da reforma sobre o setor da saúde, dedicamos uma audiência específica para tratarmos desse tema. Convidados: presidente da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, Seneseg, presidente da Associação Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, ABRAP, presidente da Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias, Abrafarma, presidente da Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência, ANPCD, Omar Abujamara Júnior, diretor-presidente da Unimed, Ailton Mendes, presidente da Associação Brasileira de Academias, ACAD Brasil, além de possíveis nomes adicionais indicados pelos senadores e senadoras. Regime específico, serviços financeiros. Para garantir que todos os setores sejam ouvidos, concentramos esta oitiva ao regime aplicável aos serviços financeiros, incluindo concursos de prognósticos e split payment. Convidados: presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, CNF, presidente da Federação Nacional das Empresas de Resseguros, FENABER, presidente da Associação Sem Fins Lucrativos, que representa instituições financeiras e de pagamentos, ZETA, presidente da Associação Brasileira de Instituições de Pagamentos, ABPAG, presidente da Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, ABECS e Cielo, presidente da Caixa Econômica Federal, Daniel Lória, diretor da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, além de possíveis indicações adicionais das senadoras e dos senadores. Demais regimes específicos. Esta audiência pública lidará com os dispositivos que tratam dos demais regimes específicos. Convidados: presidente da Organização das Cooperativas do Brasil, OCB, presidente da Confederação Nacional do Turismo, CNTU, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, ABI, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Abracel, representante do Ministério da Fazenda, além de possíveis nomes adicionais indicados pelos senhores e senhoras senadoras e senadores. 2.7. Infraestrutura, energia, saneamento, telecomunicações e setor imobiliário. Essa audiência pública tratará do impacto do IBS e da CBS sobre segmentos relacionados à infraestrutura e ao setor imobiliário. Nós dividimos em duas mesas a referida audiência pública para poder abrir espaço para diversos setores e ouvirmos a todos. Presidente do Fórum das Associações do Setor Elétrico, FASE. Rubens Rizek Júnior, presidente da Associação Nacional de Pesquisa da Economia Energética, ANPEN. Presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, IBP, presidente da Associação Brasileira de Biogás, ABiogás, presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, única, presidente da Associação Nacional das Concessionárias Privadas e Serviços Públicos de Água e Esgoto, ABICOM, Marcos Ferrari, presidente executivo da Conexis Brasil Digital. Segunda mesa,
Setor imobiliário, convidados, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CEBIC, presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras, Abrainc, presidente da Associação das Empresas de Loteamento Urbano, AELO, presidente da Associação Brasileira de Mercado Imobiliário, ABMI, presidente do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação ou Administração de Imóveis Residenciais ou Comerciais, Secov, São Paulo, além de possíveis indicações adicionais dos senhores senadores e senadoras. 2.8. Simples Nacional e Zona Franca. As microempresas, MEIs, e as empresas de pequeno porte, EPPs, bem como a atividade econômica desenvolvida no âmbito da Zona Franca de Manaus, devem ser resguardadas e serão objeto de discussão nessa audiência pública. Da mesma forma, dividimos em 2 mesas para poder ampliar a participação. Convidados: Carlito Mess, gerente de políticas públicas do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE. Thalita Pimenta Félix, advogada e pesquisadora do Núcleo de Estudos Fiscais da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. Mário Sérgio Ceteles, gerente executivo de Economia da Confederação Nacional da Indústria, CNI, presidente do Comitê de Gestor do Simples Nacional. Segunda mesa de debates, Zona Franca de Manaus. Convidados: presidente da Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, presidente da Câmara de Diretores de Logística de Manaus, CDL-AM, presidente da Federação do Comércio do Estado do Amazonas, FEComércio, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, FIEAM, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes Produtos Eletrônicos, Eletros, representante da Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas, representante da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, e Tomás Nogueira, especialista em Direito Tributário e ex-superintendente da SUFRAMA. Imposto seletivo. Abraços assim. Imposto seletivo. O propósito dessa reunião será discutir o imposto seletivo que visa mitigar externalidades negativas relativas à saúde e ao meio ambiente. Deverão ser discutidos os bens e serviços onerados pela exceção das bases de cálculos e alíquotas incidentes. Presidente da ACT, Promoção da Saúde, presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas, ABIR, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, ANFAVIA, presidente da Associação Brasileira de Bebidas Destiladas, ABBD, presidente do Sindicato Nacional da Indústria de Cerveja, Sindicerve, presidente do Instituto Brasileiro do Jogo Responsável, ABJR, presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM, e representante da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, além de possíveis nomes adicionais indicados pelos senhores e senhoras senadores. 2.10. Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais e o novo modelo de desenvolvimento regional. Convidados: André Horta, diretor institucional do Comitê Nacional de Secretários de Estado de Fazenda. Mário Sérgio, superintendente da Economia da Confederação Nacional da Indústria. Pablo Cesário, presidente executivo da Associação Brasileira de Companhias Abertas, ABRASCA.
José Alves Filho, presidente da Associação Brasileira Pro Desenvolvimento Regional Sustentável, ADIAL Brasil. Tássio Lacerda Gama, professor de Direito Tributário da Universidade Federal da Bahia. Bernardo Api, secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda. Regras, além de outros que os senadores, porventura, indiquem adicionalmente, e as senadoras também. Regras de transição, fiscalização e avaliação quinquenal. O objeto da última audiência pública que propomos são as normas que tratam de transição, fiscalização e avaliação quinquenal, incluindo a trava da carga tributária, conflitos de competência, domicílios tributários eletrônicos, conformidade fiscal, dívida ativa e cobrança do IBS. Convidados: representante do Tribunal de Contas da União, presidente da Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais, FEBRAFIT, presidente da Federação Nacional de Auditores e Fiscais de Tributos Municipais, FENAFIM, presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal, CONCEFAS, presidente do Grupo de Estudos Tributários Aplicados, GETAP, Mari Hebe Queiroz, presidente do Centro Nacional para a Prevenção e Resolução de Conflitos Tributários, SENAPRET. Adriana Gomes Rego, secretária especial adjunta da Receita Federal do Brasil. Senhor presidente Efraim, senhores e senhoras senadores, em combinação com o presidente Rodrigo Pacheco, eu apresento, junto com o plano de trabalho, para ser submetido, secretário Givaldo, à votação, ainda no dia de hoje, 2 requerimentos de sessões temáticas no plenário do Senado, uma aos governadores de Estado e a outra a prefeitos de grandes cidades, médias e pequenas cidades, como foi feito no relatório que apresentamos à emenda constitucional. O presidente Rodrigo Pacheco sugeriu que nós aprovássemos esses requerimentos para encaminharmos a ele, para que ele possa, provavelmente, marcar para o dia 4 e para o dia 5, provavelmente, ou para a outra segunda e a outra terça subsequentemente, vai conversar com os governadores e com os prefeitos para que nós tenhamos, portanto, essas 2 sessões temáticas. Portanto, apresentamos 2 requerimentos de sessões de debates temáticos no plenário do Senado Federal, com a participação de todos os senadores e senadoras, a fim de debater o tema regulamentação da reforma tributária, com a participação de chefes de poderes executivos estaduais e municipais, assim assegurando, portanto, não apenas a ampla participação do setor privado, a ampla participação dos setores regulatórios sobre os tributos, mas também aos chefes do poder executivo municipal e estadual que representam, portanto, a nossa federação. Assim, senhor presidente, encerramos encaminhando o calendário das audiências públicas que serão realizadas pela CCJ, ficando as 2 sessões temáticas a cargo do presidente do Senado para definir as datas. Nós teríamos reuniões de audiências públicas no dia 29/10, 30/10, 31/10, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 11/11, 12/11, 13/11 e 14/11. Portanto, realizaremos
pelo plano aqui apresentado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 audiências públicas, além daquelas já realizadas pela CAI em número de 21. Portanto, as duas comissões terão realizadas 31 audiências públicas, aliás, 32 audiências públicas, mais 2 sessões temáticas, 34 sessões de debate sobre a regulamentação da reforma tributária. Esse é o nosso plano de trabalho que eu submeto à apreciação, à contribuição dos colegas senadores e senadoras e também ao julgamento daqueles que queiram contribuir para o aprimoramento da reforma tributária. Ao encerrar, quero aqui fazer um agradecimento também muito especial ao colega e senador Efraim Filho, que na emenda constitucional coordenou o grupo de trabalhos da CAI e que foi de enorme contribuição para o bem-sucedido trabalho que o Senado emprestou àquela histórica emenda constitucional aprovada tanto pelo Senado quanto pela Câmara, a primeira em regime democrático. Portanto, quero aqui registrar de forma muito especial o seu empenho e sua dedicação em torno do tema. Muito obrigado aos senhores e senhoras pela paciência, e este é o plano de trabalho que submeto à CCJ. Meu caro relator senador Eduardo Braga, primeiramente agradecer o registro e a referência, e conte mais uma vez com essa mão amiga e essa disponibilidade para poder contribuir com o trabalho árduo, desafiador, que é a relatoria de um tema que dialoga com a vida real das pessoas, dos pequenos, médios, grandes empresários, empreendedores do país, e também com o trabalhador, com quem já paga muito imposto, né? E sabemos que, ao lado da definição de um modelo mais simples, menos burocrático, que facilita a vida de quem produz, o tema das alíquotas da carga tributária é um tema que Vossa Excelência tem demandado, né, muita atenção por parte do governo, por parte de todos aqueles que fazem essa discussão, especialmente o setor produtivo. Lhe digo que nessa regulamentação será particularmente o meu tema de maior interesse, né? Não necessariamente as questões temáticas de segmentos, de setores são importantíssimos, mas o todo da carga tributária é algo que nós não podemos deixar para segundo plano. Não dá para pensar em ter o Brasil com o maior IVA do mundo. Eu acho que isso é algo que está descartado. Por isso, no seu plano de trabalho, quando se trata, né, de que haverá ali momentos para discutir as emendas ou o texto de lei que trate da trava da carga tributária, isso é essencial. Não dá para ficar aqui com um diálogo que muitas vezes tem sido reverberado de que cada decisão do Congresso vai significar aumento ou não da alíquota. Eu acho que tem que ficar claro que responsabilidade fiscal, equilíbrio fiscal, que é a palavra da moda, ela não é feita só pelo lado da receita, mas também pelo lado da despesa. Não é só arrecadar e arrecadar mais. É qualificar o gasto público, é reduzir custos, é diminuir despesas. Então é impensável que se tenha uma alíquota acima de 26,5% do que foi o que já foi trabalhado e aceito com conforto pelo setor produtivo e pela sociedade brasileira. Não dá para pensar em chegar a 27 ou a 28. O Estado brasileiro ele tem que se adaptar à realidade. O orçamento que for disponibilizado com 26,5% é o Estado quem tem que se adaptar a ele e não o contrário. Não o setor produtivo, não o cidadão, não o contribuinte, que tem que ver mais peso depositado nos seus ombros para poder ter que arcar com todas as políticas públicas que são ou serão, né, agendadas dentro de um programa de governo. O governo é que tem que se adaptar à realidade da sociedade e do setor produtivo e não o inverso. Então, já nessa primeira intervenção a favor do seu plano de trabalho, com o qual concordo, o diálogo a respeito da trava da carga tributária será um dos temas que traremos como principal desejo, uma voz em defesa de quem produz. Reforma tributária não deve ser feita, nem deve ser pensada e nem será para resolver problema do governo, dos governos.
federal, estadual, municipal. Reforma tributária é para facilitar a vida de quem produz. Mais simples, menos burocrático, e é esse o modelo que estamos pensando. Pela ordem, está inscrito ali o senador Marcelo Castro, na sequência o senador Hamilton Mourão. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em primeiro lugar, parabenizar o senador Eduardo Braga pelo consistente relatório que faz aqui do seu plano de trabalho para a gente chegar à conclusão dessa tão esperada reforma que a gente vem trabalhando nela há décadas. É uma dívida que nós do Congresso Nacional temos com a sociedade brasileira, porque reconhecidamente nós temos um sistema mais arcaico, anacrônico, superado, confuso, problemático, injusto, talvez do mundo. E fizemos um bom trabalho no ano passado, fazendo a reforma a nível constitucional, e agora vamos fazer a nível infraconstitucional, a nível legal. O senador Eduardo Braga faz aqui, no seu plano de trabalho, deixa claro a sua intenção de ouvir todos os interessados, toda a sociedade brasileira, para que cada segmento traga aqui a sua contribuição para que a gente possa fazer o melhor possível em favor da sociedade brasileira. E nessa audiência aqui eu quero chamar a atenção do dia 11 de novembro, nós iremos tratar do Simples Nacional e da Zona Franca de Manaus. E eu quero sugerir aqui ao relator, o senador Eduardo Braga, que a gente pudesse acrescentar aqui nessa audiência pública também as EPS. E para isso eu teria a sugestão aqui de 2 nomes que pudessem ser convidados para participar também desse debate, já que são temas correlatos. André Severo Chaves, que é advogado tributarista, CEO e sócio fundador do escritório Borges Chaves, consultores e advogados, ex-conselheiro titular da primeira seção do CARF, presidente do Instituto Piauiense de Direito Tributário, mestrando em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário e MBA em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas. E a senhora Ana Dolores Sá Malta, é conselheira titular da terceira seção de julgamento do CARF, professora universitária dos cursos de graduação em Direito Tributário e Aduaneiro, doutora em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, Master of Laws em Direito Aduaneiro pela Erasmus University Rotterdam, na Holanda, mestre em Direito Público, certificado em Gestão Jurídica Aduaneira e Tributária Internacional pelo MBA Massachusetts Institute of Business, formado em Mediação e Arbitragem pela Fundação. Vou parar por aqui porque o currículo... Então, se fosse possível, eu gostaria de dar essa contribuição e acho que seria muito importante. Mas parabenizar mais uma vez o excelente trabalho do nosso líder, Eduardo Braga. Com a palavra o senador Hamilton Mourão, eu acredito que o senador Marcelo deve formalizar nesses nomes à mesa, até para que possa chegar ao relator e será bem recepcionado, senador. Presidente Efraim, senador Eduardo Braga, eu passei a minha vida fazendo planos, então eu entendo bastante plano. E queria cumprimentar o senhor, senador Eduardo Braga, pela objetividade do plano. Eu não tenho dúvida que quando nós terminarmos esse processo, nós teríamos as perfeitas condições para sanar todos aqueles problemas que a gente vem observando no PL 68 e, consequentemente, como falou muito bem o senador Efraim, entregar ao Brasil um novo modelo tributário e que atenda todas as necessidades, do povo brasileiro de uma maneira geral, facilitando a vida tanto de quem emprega como também de quem trabalha. E eu acho que, com isso, estaremos destravando um dos problemas que prejudica a nossa produtividade, que é a questão tributária. Então, parabéns, senador Eduardo Braga, conta com o nosso apoio em todo esse trabalho.
Obrigado, senador Hamilton Mourão. Senador Braga, então, para que a gente possa objetivar e aí tirar uma dúvida minha, a última audiência pública está prevista para o dia 14 de novembro, que é uma quinta-feira, não é isso? Véspera, inclusive, do feriado dia 15, que é uma sexta. Então, a gente teria, em tese, partindo de uma premissa do cumprimento integral, na melhor das hipóteses, o projeto pronto para votação a partir da semana seguinte. Seria ali o dia 16, por volta do dia 19 de novembro, uma terça, 20 de novembro, uma quarta, é isso? Presidente, Em tese. Como hoje nós temos 1.461 emendas, além, obviamente, da contribuição que virá da CAI na próxima semana, além ainda do prazo de emenda que os membros da CCJ terão. Então, o que eu estou imaginando é que nós teremos pelo menos uma semana inteira para se dedicar à elaboração do relatório. Lembrando sempre, senador Efraim, que este relatório, diferentemente do anterior, nós teremos obrigatoriamente que buscar o consenso com a Câmara dos Deputados previamente, sob pena de toda e qualquer contribuição que o Senado fizer não seja acolhida pela Câmara e que sequer chegue até o Executivo. Nós precisaremos, portanto, além do prazo para elaboração do relatório, nós precisaremos de alguns dias para construirmos um consenso entre os líderes da Câmara, os líderes do Senado, o presidente Arthur Lira, o presidente Rodrigo Pacheco, bem como com o Executivo. Aproveitando a presença do líder Otto, vai ser fundamental, e aqui quero desejar o pronto restabelecimento ao nosso amigo, irmão e colega senador Jacques Wagner, que passou também por uma pequena cirurgia, e quero aqui mandar meus sinceros votos de pronto restabelecimento ao líder Jacques Wagner, mas dizer que também será fundamental um consenso com o Executivo, porque depois da votação da Câmara, esta matéria, diferentemente da emenda constitucional, que é promulgada pelo próprio Congresso, esta matéria vai à sanção do senhor presidente da República, com direito a vetos. Portanto, será fundamental a construção deste consenso com a Câmara dos Deputados e com o Executivo, previamente, ou seja, anterior à votação do texto aqui na CCJ e, subsequentemente, no plenário do Senado. E, obviamente, não preciso dizer isso, nós teremos que construir uma maioria no Senado em torno do texto que vamos apresentar. O indicativo de 1.461 emendas apresentadas, o que é mais do que apresentou-se durante todo o processo da emenda constitucional. Durante todo o processo da emenda constitucional, 898, vamos arredondar, 900 emendas foram apresentadas. Neste momento, nós já vamos com mais de 500 emendas adicionais à emenda constitucional, o que mostra que na regulamentação, onde está o detalhe, é que está o grande debate sobre várias questões do setor produtivo, várias questões da Federação Brasileira, que nós teremos que nos debruçar. E a fina compatibilidade que precisamos fazer entre o PLP 68 e o PLP 108, que é o que trata da regulamentação do comitê gestor. Portanto, nós ainda teremos que fazer esse fino ajuste final entre o PLP 68 e o PLP 108. Portanto, nós estamos colocando as audiências públicas até o dia 14 para poder, nas 2 semanas que nos restam no mês de novembro, poder dar curso à finalização do relatório, à construção dessa negociação política que acontecerá, e não será apenas política, será política e técnica, e aí votaremos
discutiremos na CCJ e levaremos ao plenário, cumprindo, portanto, o nosso compromisso de fazer esse trabalho ainda no ano de 2024 e assim a gente espera conseguir fazer esse trabalho. Então, concordando com Vossa Excelência, temos de agenda até o dia 14, conforme apresentado no plano de trabalho. A partir daí, um processo de diálogo, de construção de consensos, para poder ter, eventualmente, a data de votação, tanto na CCJ quanto no plenário, com a construção dos consensos, do qual tem minha total concordância dentro desse procedimento trazido por Vossa Excelência, e acrescentar ainda um outro diálogo que é importante dentro desse diálogo de projetos. Você tem o PLP 124 e 125, que está numa comissão de juristas aqui do Senado Federal, que o presidente Rodrigo Pacheco tem tratado, que trata sobre a parte procedimental, né, a modernização do processo administrativo e tributário, né, que vai dialogar com essa parte material da mudança das leis, mas também as regras de procedimento, e aí tem tido diálogo com a Receita Federal, com a PGFN, com a AGU, para tratar dessa questão de prazos processuais, respostas do contencioso, né, que é uma grande preocupação também que virá ao lado da mudança da lei, a modernização também do contencioso tributário, que hoje é o que atravanca em muito, né, os prazos e as respostas que precisam ser dadas. O líder Otto, seja bem-vindo, assumindo essa missão desafiadora, substituir o senador Jacques Wagner. Vossa Excelência tem o uso da palavra. Eu agradeço ao presidente Efraim Filho a oportunidade. Antes de tudo, eu quero tranquilizar todos os meus colegas, senadores e senadoras, que o senador Jacques Wagner está muito bem. Ele foi operado no hospital público da Bahia, o Hospital Ortopédico da Bahia, que é um hospital de excelência no Brasil, para a área de ortopedia e traumatologia. Um colega nosso lá da Bahia, o Daniel Jones, que o operou, fez uma cirurgia no pé, para correção de um pequeno desvio que já incomodava há muito tempo. Logo, logo ele vai estar de volta. Eu espero até que antes do final do ano, antes para votar, inclusive, ajudar a votar esse relatório do meu estimado e querido amigo, senador Eduardo Braga, que eu acompanhei o trabalho do senador na PEC, né, da reforma tributária. Ele ouviu muitos segmentos, fez um relatório maravilhoso. Está em boas mãos essa relatoria, já agora dessa lei complementar que veio da Câmara. E eu acredito no diálogo. Eu acho que o senador Eduardo Braga deve perfeitamente ouvir todos os segmentos, mas ouvir, sobretudo, o presidente lá da Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira, o relator da matéria lá na Câmara também, para encontrar um consenso, ou seja, que aquilo que for melhorado aqui com estudos, com trabalho, seja também acatado e aceitado como uma coisa que seja uma contribuição. Ninguém quer absolutamente tirar a autonomia, a altivez daqueles que lá relatam as matérias tão importantes, mas hoje mesmo, conversando com o senador Efraim Filho sobre o mercado de carbono, o nosso juízo é esse, é ouvir o outro lado, ouvir a Câmara, para que o Congresso tenha uma decisão que seja uma decisão em favor do contribuinte, mas também que seja uma legislação que não traga problemas para o governo. O aumento da arrecadação está evidente agora. Nós vamos ter agora um aumento da arrecadação de quase 12% acima da inflação. Você está tendo um aumento da arrecadação. Quer dizer, a letra de lei que vai vir aí, não quero que aumente impostos. Também não pode, de maneira nenhuma, deixar de ter a contribuição para que o Estado possa andar nas suas diversas atividades, né? Na busca do sonho do ministro Haddad, que é o déficit zero. Não sei se nós vamos conseguir esse ano, e acho, inclusive, que um dos motivos a não chegar a esse nível de déficit zero foi a tragédia lá do Rio Grande do Sul, que o governo aportou de recursos em torno de 98 bilhões de reais do caixa do governo, além de outras ações que foram destinadas, que estavam no orçamento. Portanto, pode ser que isso não seja conseguido através do trabalho do governo federal e do ministro Fernando Haddad. Mas eu quero parabenizar e dizer
da minha confiança no relatório e também da admiração que eu tenho pelo trabalho do senador Eduardo Braga, do senador Efraim Filho. São dois craques aqui que entendem perfeitamente onde fica a vírgulazinha que altera um relatório e dizendo que alterando essa vírgula é mérito. Então pode ser que a vírgula volte para lá como alteração de mérito de um projeto. Portanto, parabéns e muito obrigado, presidente, pela oportunidade de falar. Líder, você trouxe um tema importante dentro dessa discussão. Batemos o recorde esse mês de arrecadação, 11% a mais. Isso dialoga com a agenda do Senado Federal, do presidente Rodrigo Pacheco, né, de que votamos uma agenda de aumento de arrecadação sem esquecer daquelas decisões estratégicas que eram necessárias para que pudéssemos avançar na proteção do emprego, no estímulo, né, do empreendedorismo, como houve uma grande discussão sobre a questão das desonerações. Então, houve um aumento de 11%, com as supostas desonerações foram tão contestadas. Então, o Senado mostrou que estava correto em saber prestigiar decisões estratégicas que estimulam o empreendedorismo, reduzem custo Brasil, dão competitividade ao nosso setor produtivo, sem deixar de contribuir com o aumento de arrecadação que é suportável. Então, eu acredito que a lembrança trazida por Vossa Excelência é extremamente positiva. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Não sei se o relator quer trazer alguma consideração final. Não, apenas para pedir a Vossa Excelência que submeta à votação o plano de trabalho e os 2 requerimentos sobre reunião temática. Certo, votaremos aqui, mas também Vossa Excelência apresentou em plenário, porque a aprovação será também lá pelo presidente, mas vamos deixar... Não, assinamos, eu e o ministro. É que o... Não, não, meu amigo. O que o Rodrigo Pacheco quer é que aprovemos aqui na CCJ e encaminha... Incluiremos aqui de igual forma. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação o plano de trabalho. Aos senhores senadores que o aprovam, queiram permanecer como se encontram, aprovado. Em votação, os 2 requerimentos para a realização de audiências públicas em plenário. Os senhores senadores que o aprovam, queiram permanecer como se encontram, aprovado. Resultado final, aprovado o plano de trabalho oferecido pelo relator, senador Eduardo Braga, ao projeto de lei complementar número 68 de 2024 e os 2 requerimentos de audiências temáticas aprovadas em plenário. Por fim, para finalizar o trabalho da comissão, só colocar o requerimento que foi apresentado pelo senador Castelar Neto, para acrescentar o senhor Crisdani Vinícius Cavalcante, presidente da Sociedade Brasileira de Acústica e gestor do Comitê Brasileiro de Acústica. Aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. E também já encaminhar a Vossa Excelência na sessão temática da saúde, os planos de saúde de autogestão, que são diferentes dos planos de saúde de mercado, né, a Unidas, que é importante para... Unidas. Que é da Unidas, que é a entidade que traz os planos de saúde de autogestão, para poder também trazer suas contribuições. Nada mais havendo a tratar, parabenizando o relator, senador Eduardo Braga, declaro encerrada a presente reunião.